Boa tarde, meus queridos alunos. Então, vamos ver um pouquinho hoje sobre as escolas literárias. Então, o assunto que a gente vai ver hoje, que são as escolas literárias, pode parecer talvez um assunto não tão interessante para alguns, né? Ou pode parecer, você pode pensar assim, mas isso não é importante, né? Deixa eu esclarecer um pouquinho então. Então, gente, conversando um pouquinho sobre escolas literárias hoje, por que nós estamos fazendo isso? Conversando um pouquinho sobre as escolas literárias, né? Porque a escola literária, as escolas literárias, elas são um marco, né? Então, quando a gente fala de língua portuguesa, mas professora de língua portuguesa só trabalha o quê? A gente trabalha gramática, ortografia. Mas eu já falei muito, né, para os meus alunos, e tenho certeza que vocês vão lembrar do meu discurso, né? Que quando se fala de língua portuguesa, a gente não está falando apenas de questões gramaticais, né, ortográficas. Nós estamos falando da língua portuguesa como um todo. E falando da língua portuguesa como um todo, nós temos a literatura, né? A literatura ela faz parte da língua portuguesa, sim. E ela é uma parte muito importante, né? Então, quando a gente fala de português, nós falamos de escolas literárias, nós falamos de obras literárias, nós falamos de escritores muito conhecidos, nós falamos de como que a escrita se dá, como a oralidade se dá, como a literatura acontece, né? E como a literatura marca muito as questões históricas e sociais. Então, por isso a importância da gente estudar também a literatura, né? Sem falar em questões práticas, que a literatura é um dos temas que cai bastante no Enem, né? Então, nós temos recorrente as escolas literárias, muito recorrente nas provas do Enem. Então, a gente vê muito questões ligadas a escolas literárias, a obras de arte, que a gente vai ver aqui. Então, fiquem ligadinhos, porque é bem importante a gente estudar as escolas literárias. Vamos lá? Então, o que são as escolas literárias? Então, nós chamamos de escola literária as manifestações literárias ligadas por denominadores comuns. Né? Então, o que é isso? Então, obras que tenham características semelhantes, características afins. Tá? Então, essas características estão no quê? Estão na língua, na questão da oralidade, na escrita, o tema, a estética, né? As características literárias do texto. Então, quando se produz uma obra, as figuras de linguagem são bem presentes também, né? A gente vai ver aqui que são recorrentes as figuras de linguagem, né? A parte do estilo, da estética da escrita. Também, claro, questões, como eu falei para vocês, a literatura ela está ligada, ela tem o seu papel social, né? O seu contexto social muito presente. A gente tem a natureza psíquica, as questões filosóficas, o conjunto dos autores, dos escritores, né? Conscientes desse papel literário e os leitores, o público que somos nós. Então, todas esse conjunto reunido, né, esses denominadores em comum, formam um sistema com uma continuidade literária, né? Ou um projeto literário que, situado cronologicamente, estabelece o que a gente chama de escola de época, escola literária, movimento literário, ou se quiserem chamar, pode também chamar de estilo de época, né? Então, vamos ver agora a nossa linha do tempo aqui, ó. A linha do tempo das escolas literárias. Então, como eu falei para vocês, as escolas literárias, elas conseguem se organizar dentro do tempo, né, dentro de questões históricas, questões sociais. Então, a gente vai observar aqui nessa linha do tempo. Olhem lá, escolas literárias, e nós temos a divisão dessas escolas literárias em dois grandes períodos. Então, nós temos o período da Era Colonial, né, e temos o período da Era Nacional. Então, por que Era Colonial? O tempo em que o Brasil foi descoberto, em que o Brasil era colônia, né? E que ainda não existia uma obra, não existiam obras literárias genuinamente brasileiras, genuinamente escritas por brasileiros. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. Então, hoje nós vamos estudar a era colonial. Então, o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Nós vamos ver o quinhentismo, vamos ver a questão do barroco
e a questão do arcaidismo, essas escolas literárias, né, da era colonial. E numa próxima aula, a gente vai ver a era nacional. Vamos ver todas as demais escolas da era nacional. Então, temos o romantismo, o realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, que seria o que a gente tem hoje de literatura. Então, claro, vocês observaram ali na linha do tempo das escolas literárias que nós temos um período de transição, né? Então, entre a era colonial e a era nacional, nós temos um período de transição ali, tá? Que é o período de 1808 a 1836, tá? Mas vamos ver então, vamos começar vendo sobre a era colonial. Vamos só relatar um pouquinho. Então, o que é o estilo de época, né? Que nós estamos falando, ou escolas literárias, né? Então, o estilo de época são características específicas, como a gente já falou, de um grupo de autores, né, de uma mesma época que tem em comum a mesma forma de se expressar, a mesma maneira de escrever, né, de produzir obras literárias ou obras de arte. Então, a escolha do conteúdo e da forma. Conforme a escola literária, nós vamos ver que existe toda uma forma particular de produzir esse conteúdo, a forma como esse conteúdo é escrito, como é produzido o conteúdo, né? Então, o estilo de época abrange as artes em geral. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de escola literária ou nós falamos de estilo de época, nós não estamos falando apenas de obras escritas, de obras literárias. Nós estamos falando também de arte em geral, né? Então, a gente fala de esculturas, a gente fala de pinturas, de obras de arte, de todas as formas de arte, de todas as expressões, começando pela escrita, né, passando por todas as obras de arte, todas as manifestações artísticas em geral, né? Então, os costumes, o modo de vida da sociedade vão estar retratados através desse estilo de época, através dessa literatura produzida nessa época. Então, o texto literário, ele geralmente, o que acontece? Ele se torna uma manifestação cultural da sua época. Então, através de um texto literário, de uma obra literária, eu consigo entender como as pessoas viviam em determinada época, como era a sociedade, quais eram os valores daquela sociedade naquela determinada época. Então, isso é muito interessante, né? Principalmente quem vai ler obras literárias para pré-vestibular. É muito importante conhecer, né, as escolas literárias, porque quando você conhece a escola literária a qual o seu autor aderiu, digamos assim, aquele autor que você está lendo, você vai entender melhor a obra dele. Você vai entender por que ele escreveu daquela forma e qual era a sociedade da época. Então, você vai conseguir entender melhor a obra, tá? Então, vamos seguir. Então, aqui a gente tem uma outra forma de organizar os dados, né? A gente viu a nossa linha do tempo das escolas literárias e agora nós vamos observar de uma outra forma. Então, as escolas literárias no Brasil. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai se deter em estudar a era colonial, tá? Então, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a literatura de informação, que é de 1500, a literatura dos jesuítas, a escola do barroco e a escola do arcaidismo. É o que nós vamos ver nessa nossa aula hoje. E a era nacional a gente vai ver numa próxima aula. Vamos continuar numa próxima aula. Então, vamos para frente. Então, vamos começar lá pela nossa literatura de informação. Então, surgiu no ciclo das grandes navegações a literatura de informação, né? Como que ela surgiu? Então, ela surgiu com a descoberta e a colonização do Brasil. Então, no período ali de 1500 a 1601, a gente tem o que a gente chama de literatura de informação. Qual é o marco inicial da literatura de informação? Então, é a carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500. É um dos primeiros documentos que a gente considera literatura de informação que foi produzida. Então, essa carta é o marco inicial da literatura de informação, tá?
quais são as características dessa carta? Então, a linguagem, por exemplo. Qual a linguagem que o Pero Vaz de Caminha utiliza nessa carta? Então, é uma linguagem de observação, que utiliza o lirismo, a descrição, utiliza também o senso de humor, a simpatia pelos indígenas, que ele expressa na sua carta. Sobre o assunto. Então, a notícia da descoberta, né? Sim, com certeza, né? E dos primeiros contatos com a nova terra e os habitantes que eram os índios. Então, ele relata a notícia dessa carta, ela se pauta, né, na descoberta do Brasil e como que foi esse primeiro contato, né, com a nova terra, com os índios, tá? E a ideologia, o porquê que os portugueses vieram para o Brasil. Então, nessa carta, nós percebemos a questão ideológica dos descobridores, né, dos portugueses. Qual é essa questão ideológica, então? É o objetivo que eles tinham, né? Então, o objetivo era o mercantilismo e a expansão do catolicismo. Tanto é que nós temos, né, os padres jesuítas que vêm para o Brasil para fazer a expansão desse catolicismo, né, catequizar os índios. Então, percebe-se essa questão também ideológica nesse primeiro documento, né, nessa primeira literatura de informação que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, nós temos mais obras desse período, né? Da literatura de informação. O que mais nós temos de obras? Então, nós temos o Diário de Navegação, escrito por Pero Lopes de Sousa. Nós temos o Roteiro da Expedição, de Martim Afonso, de Portugal ao Brasil. A história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Então, a princípio, né, nós sabemos que o Brasil tinha o nome de província de Santa Cruz, depois ficou com o nome de Brasil. Então, essa história foi escrita por Peso de Magalhães, né, Gandavo. Primeira História do Brasil. Tratado descrito do Brasil, escrito por Gabriel Soares de Sonsa, né, obra mais completa sobre o Brasil do século XVI. Diálogo das Grandezas do Brasil, atribuído a Ambrósio Fernandes Brandão, que foi uma obra ufanista e realista sobre as riquezas do Brasil e a colonização portuguesa. Então, vocês já podem observar no que a gente está falando aqui sobre as obras produzidas na literatura de informação, que o nome dos autores que vocês estão acompanhando aqui são nomes portugueses. Então, são nomes de pessoas que vieram de Portugal para o Brasil. Né? São nomes diferentes porque são nomes portugueses. Então, aqui a gente já vê que isso é uma literatura de fato, porque a gente fala literatura de informação, gente. Porque ela não foi produzida por nenhum brasileiro, né? Nenhuma pessoa nativa do Brasil. Ela foi produzida com o olhar do português sobre o Brasil que foi descoberto, tá? Então, características das obras. Então, qual é a principal característica dessa literatura de informação? Então, ela não se tratam de obras artísticas nesse momento, né? Não, a gente não está falando de poesia, não estamos falando de romance, né? Mas de diferentes tipos de documentos sobre o Brasil e sobre os seus habitantes. Então, se trata de história, gente. Vai falar muito sobre a questão histórica, geográfica, etnográfica, né? Sobre a flora, sobre a fauna, sobre o clima, sobre os habitantes que eram os índios, né? Então, ele vai dar mais dados para nós, mais dados históricos, tá? Relatos escritos por cronistas, viajantes e por missionários. Então, o que a gente vai ter é esses relatos, esses documentos escritos, né? Então, pelos viajantes portugueses e pelos missionários jesuítas. Deslumbramento do português pela terra, né? A gente vai ver aqui o sentimento nativista, ufanista, gênese do sentimento nacionalista. Então, através desse sentimento naturalista, ufanista, a gente vai ver depois, né, que vai ser uma marca constante na nossa literatura brasileira, o sentimento nacionalista, tá? A gente vai ver nas escolas da literatura brasileira, no romantismo, no modernismo, muito forte esse sentimento nacionalista, tá? E ali só para constar, o que é um ufanista, né?
Para a gente não ficar pensando, ah, professora, mas o que é um ufanista? Então, o ufanista é a pessoa que se orgulha exageradamente de algo, alguém tem muito orgulho de alguma coisa. E o nativismo? O que é o nativismo? Nativismo, para a antropologia, é toda ação que procure valorizar a cultura de um lugar em relação à imposição de uma cultura externa, em geral dominante. Então a gente vai ver muito esse sentimento nativista, por exemplo, nos índios, né, que eles defendem muito a cultura deles, não se deixando escravizar pela cultura recebida de Portugal. Né? Eles continuam firmes na cultura deles, né, os indígenas. Então, aí a gente vai falar sobre nativismo. Vamos para frente? E aí nós vamos ver a literatura dos jesuítas. E o que acontecia na literatura dos jesuítas, né? Produziram sobretudo cartas. Então, os missionários jesuítas, eles produziram também alguns documentos que foram importantes nessa literatura no começo do Brasil. Então, eles produziam cartas, relatórios, anuários, contendo informações detalhadas sobre o Brasil da época em que o Brasil foi descoberto, né? Sobre a terra, sobre os habitantes, a vida, como era a vida dos colonos, sobre a catequese que eles, como eles faziam, como eles catequizavam, tentavam catequizar os índios, etc. Né? Então, os autores, quem foram os autores dessa literatura dos jesuítas? Nós temos o padre Manuel da Nóbrega, que ele escreveu Diálogos sobre a Conversão do Gentio, obra de caráter literário. Né? E temos o padre Fernão Gardim, que escreveu o Tratado da Terra e Gente do Brasil, que já é uma linguagem já mais bem-humorada, admirativa e simpática em relação ao indígena e à terra. Né? Então são visões diferentes. Quanto o padre Manuel de Nóbrega, ele escreve mais um caráter literário, padre Fernão Gardim escreve de uma forma diferente, né? Não tão preso à literatura, mas de uma visão mais simpática quanto ao índio e quanto à terra. Tá? E também temos o nosso conhecido, muito conhecido na história, né? O padre José de Anchieta. Então, o que o padre José de Anchieta produz? Então, o padre José de Anchieta, ele é poeta, né? E é teatrólogo. Então, o padre José de Anchieta, ele escreve 8 autos. Né, principal figura literária do quinhentismo, então nós temos o padre José de Anchieta como a principal figura desse período que foi o quinhentismo que a gente está falando, né? Então, no teatro, ele faz alegorias que representam a luta entre o bem e o mal. Claro que quem vence, né, gente, é o bem. Nós estamos falando do sacerdote, né, do padre José de Anchieta. Então, quando ele escreve no teatro as alegorias dele, são entre essa luta entre o bem e o mal, e geralmente quem vence, lógico, né, gente, é o bem. Ele faz poesia também, né? Tanto a influência medieval como a influência renascentista, se percebe na poesia feita pelo padre José de Anchieta. Então, o quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Então, quando a gente pergunta ou quando a gente encontrar uma questão, né, falando sobre o quinhentismo, a gente vai lembrar que o quinhentismo é uma escola literária, né? O que essa escola literária fala? Sobre o que trata o quinhentismo. Então, o quinhentismo ele vai se referir a manifestações literárias ocorridas no Brasil, né? Assim que o Brasil foi descoberto, no período da descoberta e da colonização do Brasil. Né? Então, o que a gente vai perceber no quinhentismo? Que o quinhentismo ele vai refletir muito a cultura europeia, né? A cultura europeia trazida para o Brasil, a cultura de Portugal, que foi introduzida no nosso país. Então, note que nesse período do quinhentismo, então a gente ainda não fala de uma literatura brasileira, tá? Então a gente não está falando de uma literatura genuinamente brasileira no quinhentismo, né? Não temos
a visão do homem brasileiro no quinhentismo, né? Então, trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, né? O quinhentismo foi uma literatura que aconteceu no Brasil, mas ela não tem a visão do brasileiro, ela tem a visão do europeu. Então, ela aconteceu no Brasil, ela é ligada ao Brasil, mas essa literatura do quinhentismo, ela ainda vai nos mostrar a visão do europeu, a visão que o europeu tem, né, do índio, né, da terra recém-descoberta, que é o Brasil, tá? Deixar isso bem claro. E agora nós vamos ver uma outra escola, né? Vamos deixar um pouquinho o quinhentismo e vamos falar sobre a escola do Barroco. Então, gente, o Barroco é uma escola bem importante. O Barroco é uma escola bem marcante, né? Que marcou bastante na questão literária e é uma escola que produziu muito. O Barroco produziu muitas obras, né? Obras escritas, obras de arte, esculturas. Então, nós temos muita produção do Barroco, inclusive no nosso Brasil. Então, o Barroco no Brasil, ele produziu muita coisa. E a gente vai ver aqui, né? E é importante, cai bastante, nós temos bastante referência do Barroco no Brasil. Então, vamos lá. Então, origens do Barroco. Então, o Barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música, tá? Então, o berço do Barroco aconteceu na Itália, né, do século XVII, tá? Porém, o que aconteceu? O Barroco ele se espalhou por todos os países europeus, como, por exemplo, na Holanda, na Bélgica, na França, na Espanha. Então, ele teve o seu berço na Itália, mas o Barroco se expandiu, né, para os outros países, tá? Então, o Barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII, tá? Barroco, o que é o Barroco? Então, é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura, a música na Europa lá no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de cultura barroca, tá? Essa época surgiu no final do Renascimento e manifesta-se através de grande ostentação, extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Então, como era a linguagem da escola do Barroco, a escola literária do Barroco? Então, a linguagem que se caracteriza pelo Barroco, gente, é uma linguagem mais complicada, é uma linguagem que é bem trabalhada, né? Tem muitos detalhes, através de expressões eruditas, né? É uma sintaxe mais rebuscada, com uso frequente da ordem inversa, né? Na escrita, tá? Acontecem as repetições, paralelismo, uso abusivo das figuras de linguagem. Então, na escola do Barroco, a gente vai ver também bastante a questão das figuras de linguagem, tá? Principalmente a antítese, a hipérbole, os paradoxos, as metáforas vão aparecer bastante. Uso frequente de frases interrogativas, tentativa de reconciliação entre a religiosidade e o racionalismo, tá? Então, a escola barroca, ela vai tentar, né, gente, tentar realizar essa conciliação entre a religiosidade e o racional, entre Deus, né, e o pensamento racional. Então, só que o que acontece? Então, há uma constante oscilação entre esses dois opostos, tá? Duas correntes se distinguem na literatura barroca, que a gente vai ver, que é o cultismo e o conceptismo, que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos lá. Então, características do barroco na literatura. Então, nós temos a escrita, né, como a gente já falou, com excesso de mensagens religiosas. É uma linguagem com um tom mais pessimista, que marca, né, essa escola do barroco.
texto com a presença de figuras de linguagem, como a gente já falou, a metáfora, a hipérbole, o hipérbato, os paradoxos, as metáforas, a antítese, enfim, várias figuras de linguagem vão estar presentes, tá? Forma textual rebuscada e ornamentada, né? Então, quer dizer, é muito rebuscado a escrita, é muito cheio de detalhes, tá? É mais trabalhada que seu próprio conteúdo, né? Cultismo e conceptismo, que a gente vai ver mais para frente. Poesias marcadas pela instabilidade emocional, acompanhada de sentimentos de culpa pelos pecados. Então, é a tentativa do homem de conciliar-se com Deus, né? E a gente vai ver muitos conflitos pessoais dos literários dentro desse período do Barroco, tá? A gente vai ver mais para frente. Vamos lá. Então, características do Barroco como uma ideologia. Então, a emoção sobrepondo a razão dentro da escola do Barroco, o resgate das ideias do teocentrismo, né? O que é o teocentrismo, gente? Teocentrismo é ter Deus como o centro do universo. Então, a escola do Barroco, ela vai fazer vai defender essas ideias, né? Do teocentrismo, que Deus, ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro do universo. Por isso a gente vai ver muitas obras produzidas voltadas à questão da religiosidade, né? Principalmente obras de arte, esculturas, muita coisa voltada para essa questão da religiosidade. Por quê? Porque na escola do Barroco, né, nós temos o resgate das ideias do teocentrismo, aonde Deus é o centro do universo, né? Contestação de conceitos protestantes, reflexão acerca da guerra entre o certo e o errado. Então, como eu falei para vocês, vai ter muito embate ideológico, né? O que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, a questão de Deus e do diabo. Então, essas questões vão ser muito presentes na escola do Barroco, tá? No estilo barroco, identifica-se claramente uma preferência pela linguagem rebuscada, né? Com predominância de figuras de linguagem, como a gente já falou, né? Uma construção muito rebuscada na questão literária, né? Na questão da escrita, das obras literárias produzidas pelo barroco. Então vamos falar um pouquinho sobre o cultismo e o conceptismo, né? Que são dois estilos literários que eles foram muito explorados no período do barroco. Então vamos ver o que se trata, né? Então, enquanto o primeiro que nós estamos falando do cultismo, o que acontece com o cultismo? O cultismo, gente, ele valoriza a forma textual, né? E o conceptismo, ele vai valorizar mais o conteúdo, tá? Então, o cultismo significa jogo de palavras. Também é chamado de gongorismo, pois foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora. Esse estilo utiliza a descrição, termos cultos, preciosíssimos, vocabulário, né? Um vocabulário assim muito rebuscado, né? Uma linguagem bastante rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Então, quando a gente fala de cultismo, a gente lembra, né, desse jogo de palavras, tá? O conceptismo também pode ser chamado de quevedismo, tá? Então é bom a gente saber que tem um outro nome, porque às vezes a gente acaba encontrando algumas questões onde vai aparecer o conceptismo ou outras questões que vai falar sobre o quevedismo, mas é o mesmo, tá? Então o conceptismo ele pode ser chamado também de quevedismo. Por quê? Porque ele foi inspirado por um poeta espanhol chamado Francisco de Quevedo. Ah, então, por isso que pode ser chamado de quevedismo também. Então, na vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através da apresentação de diversas ideias. Então, assim sendo, né, o que acontece no conceptismo? O conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico, né? Valorizando sempre o conteúdo textual. Então, o conceptismo ele vai se voltar para essa questão do conteúdo textual, das ideias.
né, dos argumentos racionais. Então, o conceptismo é o aspecto construtivo do barroco, tá? No Brasil, o representante dessa corrente, né, do conceptismo, é o padre Antônio Vieira. Então, lembremos que no barroco o conceptismo é a parte construtiva, né? Enquanto a gente tem, né, a questão ali do cultismo, só voltando um pouquinho, que vai ser mais a questão da beleza, da escolha das palavras, do vocabulário, mais a questão estética das palavras. E o conceptismo, mais a questão das ideias, da construção das ideias, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre essas duas ideias, o teocentrismo e o antropocentrismo dentro do barroco, tá? Então, o rebuscamento da arte barroca, ela é reflexo desse dilema em que vivia o homem do seiscentismo. Então, seiscentismo é os anos 1600, tá? Lembrando que a gente acabou de falar do quinhentismo, gente. Então, quinhentismo remete a 1500. Agora nós estamos falando do seiscentismo, porque a gente está falando dos anos 1600, tá? Daí as referências por temas opostos, a preferência por esses temas, por essa oposição de temas, tá? Como a gente falou, né? O bem e o mal, o espírito e a matéria, o perdão e o pecado, o bem e o mal, o céu e o inferno, tá? Tudo isso gerava preocupação com a brevidade da vida. Aí a gente lembra daquela frase, né, que foi muito usada no barroco, que é o carpe diem, né? Carpe diem, viva bem o seu dia, carpe diem. Então nós temos ali o homem versus Deus e a carne versus o espírito. Então nós temos esses contrapontos, né? Esses temas que parecem são antíteses, né? São contrários. Então, o que acontece então no barroco? Então, o homem atormentado por esse conflito, ele produz textos literários com características bastante claras, bastante nítidas. Então, são elas o uso de contrastes de ideias, tá? As ideias opostas seduzem o barroco. No barroco vai aparecer muito a utilização dessa oposição de ideias. Os textos mostram choques entre o amor e a dor, a vida e a morte, né? A religiosidade, o erotismo, a juventude, a velhice. Então, o contraponto de ideias. Pessimismo, né? Conflitos entre o eu e o mundo, tá? Então, a vida terrena, no barroco, ela é vista como uma vida triste, uma vida cheia de sofrimento, enquanto que a vida celestial, ela é luminosa, ela é tranquila. Então, são ideais pregados pela escola do barroco, tá, gente? Então, o que acontecia? A presença de impressões sensoriais, tá? Usando seus sentimentos, o homem busca captar todo o sentido da miséria humana. Então, é uma escola que tem o seu lado pessimista por conta da miséria do homem, tá? Ressaltando os aspectos mais dolorosos, mais cruéis. A gente vê a preocupação, né, com a transitoriedade da vida. Então, porque a vida era curta, né? A vida era curta. Por ser curta, a vida não permite que o homem viva intensamente como seria o desejo do homem. Porque se ele vive intensamente, ele pode cometer pecado. Se ele cometer pecado, ele vai responder a Deus. Então, o homem, ele, dentro da escola do barroco, o homem, ele se encontra assim, numa situação com ideias opostas. Ele tem que escolher, né? Então existe essa preocupação pela vida, porque a vida é muito transitória, mas eu tenho que pensar porque eu não posso fazer nada errado. Então existia esse pensamento dentro da escola do barroco. E ao mesmo tempo a vida era curta, né? E ela precisava ser vivida, mas de uma maneira correta, mas também existia essa questão da intensidade. Então, como a vida era curta, então, existia o desejo de expressar as emoções, gente. As emoções fortes, como o amor, o desejo, a dor em profundidade,
na tentativa de encontrar o sentido da existência humana. Então, todos esses sentimentos, junto com essas ideias opostas, aparecem muito claras dentro da escola do Barroco. Isso a gente vai perceber dentro da literatura escrita, né, da literatura produzida pelo Barroco e também das obras artísticas produzidas dentro da escola do Barroco, que a gente vai observar depois. Então, entre as características do Barroco, nós citamos também a ruptura com o classicismo, né, o classicismo renascentista, e o resgate de parte do espiritualismo medieval. Então, acontece alguns resgates dessas ideias antigas, trazidas novamente para o Barroco. Então, nas obras barrocas, tanto na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas, apresentam pontos de contraposição, como a gente já estava falando, como eu já estava comentando com vocês. Contraposição entre o humano e o divino, tá? Entre o pecado e o perdão, entre a religiosidade da Idade Média, né? E a emergência do antropocentrismo. Quer dizer, o antropocentrismo, né, gente? Lembrando, é o foco no homem do Renascimento. Então, existe esse embate, né? Ah, será que o foco vai ser no homem ou o foco vai ser em Deus? Né? São ideias opostas, que são muito presentes, muito questionadas na escola do Barroco. E o Barroco no Brasil? Porque até agora a gente falou do Barroco de uma forma geral, do Barroco que surgiu lá na Itália e que se expandiu para os demais países. Mas e como que se deu o Barroco no Brasil? Então, o Barroco, no Brasil, ele foi introduzido por intermédio dos padres jesuítas, tá? Dos missionários jesuítas, né? Inicialmente no final do século XVI, e tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. Então, a princípio, o Barroco no Brasil, ele introduzido pelos jesuítas, ele é um recurso que os missionários jesuítas utilizaram para catequizar, tá? E daí, lá a partir do século XVII, XVI, né, é que vai acontecer que o Barroco vai se expandir para os centros de produção açucareira. Lembrando a questão histórica, né? O Brasil produzia, nessa época, muita cana-de-açúcar, né? A riqueza do Brasil era a questão da produção açucareira. Então, especialmente na Bahia, então, o Barroco ele vai se expandir aonde? Na Bahia, né? A gente vai perceber que o Barroco está na Bahia se você observar as obras de arte das igrejas. Lá você vai observar. Então, o Barroco brasileiro tem o seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Então, como não havia independência política, o Brasil, nesse período, né, do Barroco, ele era governado por Portugal, então a gente não tinha independência política. O Barroco aqui, produzido no Brasil, faz parte da literatura brasileira e lusitana. Então, como a gente ainda tinha o domínio muito forte, né, de Portugal sobre o Brasil, isso vai se refletir também na produção barroca, né, na produção da escola literária do Barroco. Então, a gente vai ter uma produção que é um pouco brasileira, mas que também tem muito de Portugal, tá? Ainda assim, é possível observar, claro, né, ecos da vida colonial na literatura barroca. Nas artes, na arquitetura, também houve manifestações barrocas, sendo o principal nome o Aleijadinho. Então, a gente vai falar, né, mais para frente a gente vai ver as obras do Aleijadinho, né, bem certinho. Então, assim como na Europa, o barroco na literatura brasileira ele é marcado pela contradição, pela dualidade, contradição de ideias. Então, o barroco no Brasil não vai ser diferente do barroco lá na Europa, lá na Itália. Ele vai trazer o questionamento dessas ideias, né? A contraposição de ideias. Então, os principais nomes do período barroco no Brasil foram o Bento Teixeira, o Gregório de Matos, o Botelho de Oliveira. Na prosa, nós temos os sermões do Padre Antônio Vieira, né, que são caracterizados como uma obra barroca
aqui nossa do Brasil, tá? Então, o poema épico Prosopopeia, né, bem conhecido, de Bento Teixeira, além de traçar elogios aos primeiros donatários da capitania de Pernambuco, narra o naufrágio sofrido por um deles, o donatário Jorge Albuquerque Coelho. Apesar de os críticos, né, não considerarem de pouco valor literário, né, o texto tem seu valor histórico, pois foi a primeira obra do barroco brasileiro e o marco inicial do primeiro estilo de época a surgir no Brasil. Então, esse poema ele é bem importante, né? O poema Prosopopeia, o poema épico Prosopopeia. Prosopopeia por quê? Porque ele foi uma das primeiras produções que surgiu no Brasil, na escola, né, do Barroco. Então, o estilo barroco, gente, ele manifesta-se tarde no Brasil, ele manifesta-se depois, né? Então, primeiro ele surge na Itália, aí ele vai para vários países da Europa, mas só tardiamente ele vai chegar no Brasil, tá? Aonde ele vai desenvolver características mais peculiares, tanto na arquitetura das igrejas como nas esculturas de santos. Né? Vai ter muita obra sacra produzida nesse período do Barroco no Brasil. O que se nota é a existência de alguns intelectuais que, influenciados por autores portugueses e espanhóis, conseguiram produzir, especialmente em Salvador, né, como a gente falou, em Salvador, na Bahia, em menor escala no Recife, algumas obras com características barrocas. O aumento da produção artística barroca no Brasil, principalmente nas áreas da pintura, da escultura, ocorreu apenas quase 100 anos depois, gente. Nas cidades de Minas Gerais, no chamado Século do Ouro, né? E no Nordeste, isso porque essas cidades, além de ricas, elas apresentavam intensa vida cultural e artística. Então, no estado da Bahia, por exemplo, né, a gente tem o destaque na decoração das igrejas, tá? Em Salvador, então capital da colônia, a igreja de São Francisco de Assis, que a gente vai ver depois, considerada uma das mais ricas, uma das mais bonitas, né, do território. É um retrato do período rico que essas cidades atravessaram, do período de riqueza dessas cidades. Então, nas cidades litorâneas, como lá no Rio de Janeiro, no Recife, Salvador, a influência da metrópole portuguesa era maior, né? O que fez com que o estilo guardasse fortes características europeias. Então, como no Rio de Janeiro, Recife, Salvador, tinha mais influência de Portugal, você vai ver que as obras produzidas no Rio de Janeiro, no Recife, Salvador, as obras do Barroco, elas têm muitas características europeias, ou seja, características do povo lusitano, né, do povo português. Em cidades mineradoras como Vila Rica, hoje Ouro Preto, ou Diamantina, isoladas, né, mais isoladas pela distância e pela precariedade da comunicação, lembrando que nessa época a gente tinha uma comunicação mais precária, né, não era como hoje, que a gente conversa por internet e tantas coisas. Então, nessa época, eram cidades que ficavam mais isoladas, né? Pela distância, pela questão da comunicação. Então, nessas cidades que a gente está falando lá, que é Vila Rica, Diamantina, o que acontece? O barroco ele ganha características mais brasileiras, características menos europeias, mais próprias do Brasil, né? O que acontece? As obras têm traços de negros, de mulatos, são recorrentes esses traços, né? Nas imagens de santos, nas pinturas das capelas das igrejas, dada a forte influência dos escravos. Então, como tinha uma forte influência dos escravos, mesmo a escola sendo barroca, o que acontece? Os artistas eles produzem obras barrocas, mas com características brasileiras, que é a característica do negro, que é, né, características, traços, né, dos negros, dos escravos. Tá? Então, vamos ver as obras barrocas no Brasil. Então, Antônio Francisco Lisboa, gente, é o nome do Aleijadinho, tá? A gente só conhece mais por Aleijadinho, mas o nome é Antônio Francisco Lisboa. Então, entre suas obras mais famosas está o conjunto do Santuário de Bom Jesus, de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais, tá?
É um patrimônio histórico e artístico com 66 imagens esculpidas em madeira de cedro. E os 12 profetas também, que Aleijadinho esculpiu, né, em pedra sabão. E com uma grande perfeição, né, gente? Então, são obras barrocas, mas são obras muito bonitas. Realmente obras de arte, tá? Olha, vamos observar aqui. Olha a perfeição nos detalhes, né? Do rosto, né? De Cristo ali, a perfeição do rosto dos anjos, né? E passa muito dessa escola barroca mesmo, né? Que também vai falar sobre o sofrimento, sobre as dificuldades, sobre uma vida mais difícil, né? Também vai trazer esses sentimentos, então esses sentimentos eles são transmitidos também através das obras produzidas, inclusive das esculturas, né, produzidas nessa época do Barroco. Aqui nós temos o teto da igreja de São Francisco, tá? Essa obra do teto da igreja de São Francisco, lá em Ouro Preto, é uma obra do mestre Ataíde, ou, né, como a gente pode falar o nome dele, Manuel da Costa Ataíde, que é conhecido como Mestre Ataíde, conhecido pintor do barroco mineiro, né, inclusive amigo do Aleijadinho, né. Ele retratou uma Madonna mulata e garotos mulatos de Vila Rica, né, que pareciam com seus filhos, digamos assim. Então, as cores usadas para pintar o teto dessa igreja são muito mais vivas e quentes, né? Porque elas já puxam mais para uma cultura de produção brasileira mesmo, nossa, né? Não com tantas influências da Europa, mas nossa. Mestre Ataíde, como era conhecido, costumava representar Madonas, né? Nossa Senhora, Madonas, e anjos com traços bem brasileiros. Suas obras encontravam-se principalmente no teto das igrejas. Então, esse é o teto da igreja de São Francisco, tá? De Assis. Então, aqui tá um pouquinho difícil da gente ver, mas ele faz uma Nossa Senhora com traços negros, mulata, né? Porque ele adapta, ele coloca, ele faz essa pintura barroca, mas com traços brasileiros. Isso é bem interessante da gente observar. Aí a gente vai falar sobre uma última escola literária, que é o arcaidismo, né? Vamos ver o que é o arcaidismo, então. Arcadismo. Então, de origem italiana, o arcadismo é um movimento literário do século XVII, né? O século que a gente fala que é o século das luzes, né? Na parte histórica, né, gente? Como eu falei para vocês, a literatura ela tem muito envolvimento com as questões históricas, como a gente está vendo aqui. Questões históricas e questões sociais, né? Então, o arcaidismo. Então, a principal característica dessa escola é a exaltação da natureza, tá? De tudo e de tudo que diz respeito à natureza. É por isso que muitos poetas ligados ao arcadismo adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos, pois o ideal de vida válido era uma vida bucólica. Então, essa escola ela vai remeter muito à natureza, tá? O arcaidismo foi um movimento literário nascido na Europa, né, do século XVII, também conhecido como neoclassicismo. Então, a gente pode falar arcaidismo ou neoclassicismo. O arcaidismo, no Brasil, ele teve como marco inicial o livro chamado Obras Poéticas, né, de Cláudio Manuel da Costa. Foi lá em 1768, né, e foi a principal tendência estética produzida no país na época, tendo seus principais autores presentes na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? Duração no Brasil. Qual a duração dessa escola literária no Brasil, né? 1768 até 1836. Foi a duração dessa escola literária. Dentre as características do arcaidismo, destacam-se o extremo valor depositado à vida bucólica e aos seus ideais, nos quais havia também uma extrema valorização dos elementos da natureza e todos os detalhes presentes na natureza, tá?
Isso fez com que o nome desse estilo, o arcaidismo, fosse originado de uma região da Grécia. Então, qual é a origem desse nome? Então, ela veio de uma região da Grécia, bastante conhecida por ser, na mitologia grega, né, que a gente fala, a morada do deus Pan. O deus Pan, né, gente, é o deus dos bosques, das matas, dos pastores. Então, essa região é a região da Arcádia. Aí, a província da Arcádia, né, é a província da Grécia Antiga. Então, do nome dessa região chamada Arcádia, é que a gente vê esse nome dessa escola literária, que é o arcaidismo. Porque remete muito ao deus Pan, ao deus da natureza, tá? Então, características do arcaidismo. Então, as principais características que a gente vai ver, né, da escola do arcaidismo. Então, é a busca da simplicidade, uma vida extremamente simples, tá? A imitação da natureza, a imitação dos clássicos, os clássicos gregos, romanos, né, os clássicos, e a ausência da subjetividade. Então, vamos ver as características. Então, a primeira característica lá que a gente vai ver aqui é a exaltação à natureza. Como a gente falou, né, a grande valorização da natureza. Partindo de um desejo bucólico, né, o arcaidismo estava sempre presente na busca pelos valores da natureza. Fazia muita referência à terra, ao mundo, mas ao mundo, gente, de uma forma natural, tá? O bucolismo, que é a descrição de cenas onde o homem simples do campo, ele vive em harmonia com a natureza. Então, quando a gente fala de vida bucólica, a gente está falando, gente, desse homem que ele vive no campo de uma maneira extremamente simples, tá? De uma maneira pura, tá? Em harmonia com a natureza. E também temos a característica nessa escola da imitação dos clássicos, né? Por quê? Porque essa escola ela vai se inspirar muito na questão da grego-romana, né? Vai se inspirar lá nos gregos, nos romanos, para a produção de obras, tá? Então, para os arcaides, a arte grego-romana era considerada um modelo de perfeição, de equilíbrio, beleza, de simplicidade. Foi assim que as fortes influências desse povo conquistaram os moldes neoclassistas ao que se refere à temática, às regras de composição e também ao predomínio das figuras mitológicas. Então a gente vai ver muitas questões, nomes se referindo a essas questões grego, né, grego-romanas. Muitas figuras da mitologia grega também que fazem parte dessa escola literária. Tá? Exaltação ao homem puro. Como eu falei para vocês, essa questão do bucólico, né? Do homem que é um homem que está em contato com a natureza, é um homem simples, que desfruta da pureza, né? Dessa pureza da natureza. Então, os arcaides, eles se preocupavam muito com a essência natural do homem e buscavam inspiração nas pessoas que tinham uma relação perfeita com a natureza. Ou seja, os indivíduos que mais se aproximavam eram os pré-históricos, tá? Então, exaltavam a pureza, a beleza, a ingenuidade de um homem que era o homem primitivo, gente, que ainda não tinha sido, como eles diziam assim, corrompido pelos padrões sociais. Então, essa escola literária, ela vai valorizar o homem que é o homem primitivo, tá? É um homem pré-histórico, como a gente fala. Por quê? Porque ele ainda não foi corrompido pelos padrões sociais. Então, ele se mantém puro nesse contato com a natureza. O pastoralismo também se refere ao mundo simples, ingênuo, tranquilo, que o personagem é apresentado, né? O pastoralismo, gente, é representado através da linguagem racional, simples e clássica, dos poetas, do neoclassicismo, ou seja, sem qualquer tipo de rebuscamento no vocabulário. Quer dizer, as produções da escola literária, dessa escola literária, são produções com uma linguagem mais simples, né? Tá? Não como no barroco. No barroco a gente tem aquela linguagem rebuscada, com muitas figuras de linguagem. Aqui a gente já encontra uma linguagem mais simples, que busca mais uma essência, uma linguagem mais pura,
tá? Nas produções literárias. A ausência da subjetividade. Então, os artistas do arcaidismo, eles seguem uma fórmula para produzir os seus poemas, onde há a presença de uma musa para ser louvada, tá? Só que aqui a gente vai falar do amor respeitoso. Então, eles constroem um pseudônimo pastoril, tá? Personagem que vive no campo, eles criam, né, uma personagem que vai viver no campo, uma personagem simples e com um fundo para essa personagem, um pano de fundo, né, um cenário bucólico, um cenário onde a natureza ela é perfeita, tá? Dessa forma, não há espaço para a externalização de sentimentos do autor. Então, não é o autor que vai externar os seus sentimentos, mas sim a representação do ideal de vida. Qual é o ideal de vida dessa escola literária, gente? Uma vida simples, uma vida campestre, né? Uma vida que valoriza a natureza e a pureza do homem em contato com a natureza. Tá? Então, imitando a literatura clássica, o arcaidismo mantém postura de oposição ao barroco. Tá? Então, ele faz essa oposição ao barroco, contra os exageros verbais que ocorrem no barroco, contra as sutilezas da construção, o uso abusivo das figuras de linguagem que a gente vai ver no barroco, a gente viu no barroco, tudo isso na teoria, porque na prática os autores brasileiros ainda escrevem fazendo muito uso, né, da antítese, do hipérbado, figuras tipicamente barrocas. Quer dizer, ainda acontece o uso dessas figuras, né? O arcaidismo propõe, pois, uma literatura compromissada com a simplicidade. Nesse sentido, os escritores, né, do arcaidismo, eles valorizam 4 palavras, tá? Então, a clareza, a razão, a verdade e a natureza. Então, são pilares, né, dessa escola literária. Então, a clareza, a razão, a verdade e a natureza. Tá? Então, no arcaidismo, os poetas eles valorizam de forma muito entusiasta os detalhes de uma vida no campo. Então, como a gente falou, o importante é esse contato com a natureza, dando assim mais contornos épicos, a simplicidade de uma vida bucólica, os quais ganham externa notoriedade nas obras do arcaidismo. Então, nas pinturas, você vai ver muito presente essa vida bucólica e essa natureza pura, né? Como consequência disso, havia também nas obras do arcadismo uma desvalorização, né? Ou até mesmo um repúdio, assim, referente à vida dos grandes centros, onde se destacavam nas obras os problemas, a agitação dos grandes centros, das grandes cidades, né? Era comum também que os autores do arcaidismo optassem por utilizar pseudônimos ao assinarem as suas obras. Escolhendo sempre, então, eles escolhiam muitos nomes gregos, nomes latinos, adequando-se ao estilo do arcaidismo. Como a gente viu, uma das características desse estilo, dessa escola literária, que é o arcaidismo, é essa literatura clássica, que é a literatura que vem lá dos gregos, dos latinos. Então, os autores, ao escreverem as suas obras, eles acabavam adotando pseudônimos, né? Nomes que não eram deles, pseudônimos, nomes falsos. E esses nomes que eles adotavam, esses pseudônimos, geralmente eram nomes gregos ou nomes latinos, segundo a escola do arcaidismo. Tá? Então, os poemas arcaidistas, eles são classificados em 2 gêneros. Os textos líricos, né, que contêm as características básicas dessa escola literária, como a gente sabe, a exaltação da natureza, do campo, a presença de uma musa inspiradora, a harmonia com a natureza, homem e natureza, o pastoralismo, o bucolismo, né? Então são questões assim muito ligadas à natureza e à simplicidade da vida. Os poetas épicos,
os poemas épicos, eles se diferenciam. Por quê? Por retratar fatos históricos onde o destaque está na ação heróica de uma determinada personagem ou de uma determinada nação. Então, os poemas líricos, né? Eles vão mais para as características da escola literária, como assim essa exaltação à natureza, essa harmonia que vai existir lá entre o homem e a natureza, essa simplicidade e tal. Já os poemas épicos já é diferente, o gênero, né? Porque eles vão mais retratar já os fatos históricos que vão acontecer, né? Vai se destacar o que no poema épico? No poema épico a gente vai ter o destaque dos heróis, né? Da ação heróica de um personagem ou de uma nação, da exaltação de fatos históricos, tá? E a gente fala sobre poemas épicos. No Brasil ainda é identificado um terceiro gênero, tá? Dessa escola literária, né? Que é o gênero sátiro, que é representado pelas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga. Nessa obra, o autor faz uma série de críticas ao governo de Minas Gerais da época. O nome Cartas Chilenas deve-se ao artifício usado para situar os acontecimentos no Chile. Então, ele utiliza esse nome Cartas Chilenas para despistar, como a gente diz, né? Para dizer, isso não acontece aqui em Minas Gerais, isso acontece lá no Chile. Então, é uma maneira que o Tomás Antônio Gonzaga, lá, o escritor, ele se utiliza, né? Para despistar, para dizer que não acontece em Minas Gerais, mas acontece lá no Chile. Por isso o nome Cartas Chilenas. Então, o poema das Cartas Chilenas está dividido em 13 cartas dirigidas pelo poeta Critilo ao seu amigo Doroteu. Das cartas sétima à terceira, então só ficaram fragmentos. Cunha Menezes foi satirizado sobre o pseudônimo de Fanfarrão Minésio. E Joaquim Silvério dos Reis, que viria a delatar os Inconfidentes, né? Apareceu como Silverino. Todos os personagens reais, já devidamente identificados pelos estudiosos, aparecem como pseudônimos. Então, ele escreve um nome para despistar, carta chilena, sendo que ele está falando sobre a política que acontece em Minas Gerais, e ele troca o nome dos personagens, né? Ele dá pseudônimos aos personagens da vida real. Então, o arcaidismo no Brasil. Então, o arcaidismo foi um movimento literário que no Brasil, gente, ele teve, como a gente já falou, produções líricas, né, de poemas, produções sátiras, que a gente acabou de falar das cartas chilenas, e as épicas, né, que a gente falou, que são poemas que vêm falar, né, sobre o herói, exaltação da nação, tal. Então, arcaidismo no Brasil. Então, quais são os principais autores dessa escola literária no Brasil? Então, nós temos o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Então, no Brasil, são esses os principais autores dessa escola literária. No campo histórico, o arcaidismo dialogou com a Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, tá? Então, a Inconfidência Mineira, movimento separatista, que teve vários poetas neoclássicos como líderes. Então, aí você vê, gente, como eu sempre falo, a influência da literatura na história e nas questões sociais, bem presente, tá? Então, a obra dos arcaides brasileiros pode ser dividida, como a gente já falou, em poemas líricos, obras sátiras e literatura épica. Os principais autores são o Tomás Antônio Gonzaga, que é autor do clássico Marília de Dirceu, que eu acho que vocês já ouviram falar, e das revolucionárias Cartas Chilenas, que a gente estava falando agora. Cláudio Manuel da Costa, é poeta de grande qualidade. O Basílio da Gama, que escreveu o livro O Uruguai, né? E Santa Rita Durão, autor do Caramuru. Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham
aproveitado bastante essa aula, aprendido muito e a gente continua na próxima aula, ok? Fiquem em casa, se cuidem e tudo de bom.